A gente sempre começa com essa saudação a todos que estão aqui. Agora eu já tenho conversado com vocês um pouquinho mais, para a gente formalizar e depois dessa gravação. E quem está em casa, eu coloco na câmera que está ali, e aí a gente está olhando para as pessoas que estão em casa. Que todos se sintam muito bem-vindos. É a primeira terça-feira do mês de abril, e nós então estamos com mais um mês começando. Em um ano em que lá se foram 3 meses, né, gente? Que rápido, vocês não acham? A mim está parecendo que está bem rápido esse tempo. Mas são as nossas percepções. Eventualmente, para algumas pessoas, pode parecer que esteja passando devagar. Especialmente quando a gente é mais jovem, a gente sente que passa mais devagar. Né? Conforme o tempo vai passando, parece que está mais acelerado. Né? Aí dizer porque a gente tem muita informação para dentro. Estou me consolando com essa ideia. Então, aí tem muita coisa para processar e isso vai ser muito rápido, né? Então, antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração de abertura. Alguém gostaria de fazer a oração? Pode ser? Deixa eu pegar o microfone aqui, ó. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a um dia muito especial que todos nós, melhor dizer, acredito que cada um de nós temos uma mazela, né? Uma dorzinha aqui, outra ali, se não alguma dúvida. E hoje é um dia muito bom, porque nós vamos com quem falar sobre as nossas dores, inclusive físicas. Por que física? Porque já chegou do perispírito, já chegou ao físico. Como se fosse, e é um processo de peleia, né? Para limpar, para diluir, finalmente chegou ao físico. Porém, o tratamento já começa e é feito através do perispírito. Às vezes, para impedir que chegue até o físico, ou já tratar lá para resolver no físico. Então, vamos agradecer principalmente a Mãe Maria. Ela está sempre conosco durante esses processos, sob os cuidados e os olhares do Filho, é claro, que Ele deu todo o poder, todo o amor para ser esse instrumento para conosco. Então, ela é como se fosse uma madrinha de toda a equipe médica que acolhe a todos, encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, deixa uma cadeirinha aqui, puxa uma cadeira para. Então, como eu disse, a gente recebeu essa orientação, então a gente vai fazer a nossa educação no centro. Nós vamos fazer aqui exatamente não, mas aproximadamente como a gente faz em casa. Então, a gente se reúne, a gente faz uma oração de abertura, e realmente a gente pede essa proteção, a gente se coloca à disposição para a gente aprender. E simplesmente é isso. A gente se colocar à disposição para o aprendizado, e além do aprendizado, também a possibilidade, a gente pede esse auxílio, no sentido de que esse aprendizado possa ser assimilado por nós da melhor forma possível, e que a gente, inclusive, consiga aplicar esse aprendizado no nosso dia a dia. Porque por que a gente aprende? Para poder colocar em prática, certo? Não é verdade? Não está na escola, não é para aprender? É para colocar em prática? É bonitinha, como eu estou falando. Ela me olhou espantada. Não precisa ficar tímida ainda. É isso mesmo, a gente aprende sempre, não é? Está na escolinha, está aprendendo. E nós que já somos uns adultos aqui, estamos nessa escola da vida. A gente está aprendendo também. Então, hoje é mais um dia de a gente aprender juntos, tá?
Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que vocês preferem? Eu também. Prefere esse aqui? Pode ser? Vamos lá? Alguém quer abrir aleatoriamente para a gente poder ver? Não, não. Tá grudada. Faz o seguinte, ó. Olheia pela aqui por esse meio. Olha. O texto fala: amizade e compreensão. Então, alguém quer ler? Eu vou ler. Posso ler? Olha a frase que Emmanuel separou, como eu já havia dito antes. É sempre a seleção de pegar uma frase e, a partir desta frase, Emmanuel traz para a gente uma exploração. Então, a frase que ele separou foi da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e fala assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. O que será que ele quis dizer? Emmanuel vai explanar para a gente. Por que será que ele separou esse trechinho? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem agora ainda podeis. Bom, aí vem a explanação. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara como leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição de planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador, prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Então, vamos começar. Quando ele fala, eu vos dou o leite e não o manjar, o que ele está metaforicamente nos falando?
vocês não estão prontos, vocês ainda são crianças. Têm que ser alimentados por leite. E aí ele nos deu, mais uma vez, a parábola da semente. Como funciona? A semente vai para dentro da terra e ali ela perde, né? No escuro, ela começa a buscar, está dentro da alma da semente, a vontade, a necessidade intrínseca de uma semente é buscar o sol. Ou seja, a nossa vontade intrínseca é buscar a Deus, o nosso sol, né? Então, compare-se a uma semente. E você está, como foi dito ali, num jardim, foi semeada num jardim que não lhe pertence. É um jardim onde Deus semeou todos. Então, cuide de si, cuide de como funciona, como você vai cuidar deste, como você vai cuidar de si para alimentar esta semente, essa centelha, fazer com que ela valha com amor constante, irrigando, porque a irrigação sempre aproveita os que estão ao redor. Então, você dá de si para que os que estão ao seu redor também aproveite, né? Limpando, como um lavador faria. Então, é mostrar o seu serviço. Por quê? Depois que você cumprir todas as pequenas tarefas, que é alimentar essa luz, essa força divina, nossa centelha, você dá vida a ela, conectá-la ao Pai, porque Ele está ali como um ponto de conexão, que é inclusive realizada através da nossa pineal. Fisicamente, é o nosso ponto coletivo, né? Então, veja bem, é essa a lembrança de Paulo aos Coríntios, porque ele conhecia muito bem os seus compatriotas, né? Então, ele sabia como alimentar e ele explicar. Jesus, quando disse, tipo assim, vocês ainda não estão prontos para manjar, porque vocês não fizeram ainda, não têm condições, não estão preparados para entender e se alimentar, porque vocês alimentar-se do lugar, sentir prazer do lugar, é o resultado de um trabalho. Vocês ainda são crianças. Isso, o leite. Isso, eles comparou também a sementinha. Era isso. É, lendo, né? Mas estou ficando preocupada em ler, tentando capturar a ideia. E exatamente o que a Ara falou. E eu entendo que o cerne dessa lição é no sentido de a gente, tanto que o título dela é amizade e compreensão. Então, na medida em que a gente está numa amizade, ou tem alguém como uma pessoa amiga, e a gente não pode exigir dessa outra pessoa uma coisa muito além do que falou. As pessoas estão se desenvolvendo juntas. Como eu disse, nós estamos todos nessa escola da vida. Então, é muito importante que a gente não exija de uma pessoa amiga algo além da capacidade dela. Não existe uma compreensão dela em relação às nossas dificuldades que nós próprios ainda não cultivamos. Então, quando ele diz para os coríntios que ele os tratou com leite, significa que ele cultivou essa amizade com os coríntios, né, o povo de Corinto, trazendo a eles lições que eram passíveis deles entenderem. Por isso que disse, não havia possibilidade, porque nenhuma amizade pode ser desenvolvida ou mantida quando uma pessoa vem e começa a despejar verborragia, se colocar numa posição superior. Amizade pressupõe você se colocar como
igual. É claro que a gente sabe que não existe igualdade absoluta natural. Nós somos cada um únicos e diferentes. Mas a questão aqui não é a questão de igualar. A questão é de ficar, não se colocar como superior ao outro. Ninguém é superior a ninguém. Estamos todos como aprendizes. E aí a ideia é a amizade ser cultivada com entendimento, com compreensão. Compreensão do entendimento que o outro tenha. Não adianta qualquer um de nós, de vocês, a gente falar, vem aqui, faz uma palestra brilhante, fala um monte de palavras difíceis e que efeito que tem isso? Não, a gente está aqui, como eu disse, para a gente aprender junto. Então, a gente vai buscar lições que não sejam comuns, para que a gente possa alcançar um entendimento de amigos, a compreensão entre amigos. Esse foi o, pelo menos até agora, o que me veio de entendimento da lição. Alguém quer destacar? Eu, eu entendo, assim, a ideia assim, a explicação do Emmanuel sobre a frase do Paulo estava no sentido do que vocês falaram, né? Porque, assim, o que acontece? O Paulo ele era uma pessoa inteligentíssima, né? Assim, você vê que ele era conhecido por ser um orador fabuloso, uma pessoa que sabia conversar, sabia se expressar, uma pessoa muito culta para os padrões da época. E assim, ele largou tudo e foi seguir Jesus, né? Então ele teve as decepções da vida dele, ele entendeu, né, que ele tomou atitudes erradas, ele não tinha entendido, né, ele tinha um entendimento equivocado da religião, porque ele acreditava que assim, o povo judeu era um povo privilegiado, e em um determinado momento da vida dele, ele percebe que aquilo estava errado, né? E aí ele decide ir atrás, sim, atrás dos continuadores de Jesus, né? Dos apóstolos, exatamente, dos apóstolos. E aí o que ele faz? Ele passa a ser um deles, né? Assim, ele não conheceu Jesus vivo, né? Então você tem os relatos do Evangelho em que ele encontra Jesus, né, nas portas de Damasco, mas ele não teve a oportunidade de ver Jesus vivo, né? Encarnar. Encarnado, né? E aí, o que ele fala, né? Na verdade, assim, religião, religião ela não é para a vida futura, é para a vida presente. Religião, para mim, eu entendo como sendo sobre convivência, né? É um mecanismo que a gente usa para poder lidar melhor com a gente mesmo e com o outro, exatamente com o outro, né? E aí o que ele fala? A lição é amizade e compreensão. Então, quando ele começa a pregar, ele vai falar das ideias, ele vai falar do Evangelho, ele vai falar daquilo que ele entendia de Jesus. Só que ele era um cara sensacional, ele sabia conversar. E ele sabia, assim, ele dominava os assuntos com profundidade. Mas você sempre precisa adequar a mensagem para a sua audiência. Não tem jeito. Assim, não adianta eu querer explicar física avançada. A pessoa que está começando, está no primário, não vai acontecer. O cálculo, para quem está começando a aprender as primeiras, a tabuada, não tem como. Então o que ele fala? Ele fala, olha, eu criei vocês com leite. Né? Ele está dizendo, olha, falei simples, porque não tem sentido, né? Assim, quando você pode estudar para caramba, aprender, quanto que a gente não estuda para poder aprender a servir, né? Para poder, assim, a gente poder executar bem a nossa profissão, mas no fundo, quando a gente vai interagir com alguém, é sempre uma pessoa conversando com outra pessoa. E o que adianta você ter aquele caminhão de conhecimento se você não consegue tocar o coração dela? Se você não consegue se fazer entender, né?
Então, isso é muito bonito. Ele fala, olha, no fundo, quando a gente vai conversando com alguém, você tem que saber assim, olha, assim, qual que é a mensagem que eu quero passar, como é que eu posso fazer isso, explicar isso do jeito mais simples possível, sem parecer arrogante, né? Como eu posso falar com alguém mostrando que eu estou realmente preocupado em entender qual é a necessidade da pessoa? Isso que é o bonito das coisas, né? Isso que é o bonito de você conversar com alguém. Hoje em dia, né, assim, todo mundo quer falar. A pessoa para falar e fala. Tem hora que eu tenho até aflição, né? Assim, e às vezes eu chego no consultório e pergunto, o que aconteceu? Eu sou dentista, né? Assim, às vezes vem uma velhinha, né? Tá sem dente, usando dentadura. Eu falo, o que eu posso ajudar a senhora? Ela fala assim, "Ih, meu filho, você não sabe. Quando eu era criança, eu falei, puxa vida, né? Essa história vai longe, né? Você vê a necessidade que as pessoas têm de conversar, né? Assim, ela com certeza vai me dizer um monte de coisa que, na verdade, não vai ser relevante para poder resolver o problema dela, né? Mas, assim, é parte do trabalho você escutar. Porque, assim, a gente estudou um monte de coisa, mas naquela hora você precisa ouvir. A pessoa, a pessoa ela, só de se sentir ouvida, ela é acolhida. O que é isso? Adianta eu explicar as teorias de movimentação, da articulação, de movimentação da mandíbula, e assim, como se dá regeneração óssea, opa, né? Ela quer ser ouvida. Então, isso acho que Paulo falou, olha, eu criei vocês com leite. Não foi com manjar, porque é igual uma mãe cuidando do filho. É igual uma mãe cuidando da criança. Porque, assim, eu vejo a minha mãe, né? A minha mãe é uma pena que ela não está aqui hoje, né? A Beth conhece, né? Assim, com todos os defeitos dela, né? Uma pessoa que transborda amor. Você vê como ela foi importante para me tornar quem eu sou, para cuidar dos netos, né, Beth? Você vê o tanto que ela se dedica a isso. Quer dizer, a gente tem 1 milhão de defeitos, mas se a gente tem um pouquinho de amor para dar, é isso que conta. Porque assim, ó, o resto a gente vai trabalhar para desenvolver. Inteligência, né, habilidade técnica, competência de raciocínio, de resolver problema. Mas para que você quer isso? Por que a gente quer isso? Né? É para aprender a interagir melhor, para poder servir melhor. Aí ele fala uma parte aqui nesse texto que eu acho ela sensacional, né? Ó, o Emmanuel fala, né? Coloca-se na condição de planta em jardim alheio. Né? Olha, o que é isso? Né? Olha, se a gente tem uma plantinha no jardim, para que a gente tem uma planta? Né? É para deixar a casa mais bonita, né? Para embelezar. Quer dizer, ó, você está num lugar que não é seu, né? Coloque-se no lugar de planta em jardim alheio. Qual que é a metáfora? O que é o jardim? Né? É o coração dos outros. Tá? Ó, coloca-se no lugar. Toda vez que você for alguma pessoa fazer você permitir que você more no coração dela, tenha cuidado para embelezar esse lugar que você está morando, para poder perfumar. Você está morando ou que você está naquele local que não é seu? Não, mas te colocaram lá, né? Sim, Exatamente. Você sabe, eu tenho uma frase do. É engraçado como esses conceitos cristãos. Exatamente. Estou aqui segurando para não falar. Não, assim, exatamente. Esses conceitos cristãos, eles permeiam a cultura de várias maneiras. Então, assim, é impressionante se a gente for ver, aí nós estamos aqui num tempo religioso, né? Bem credo. Exatamente. Então, assim, a gente partilha uma fé comum, né? Mas nem todo mundo, mas a pessoa se diz ateu e mesmo assim a espiritualidade coloca esses conceitos em outras situações para que as outras pessoas possam acessá-los, né? Você vê, tem um livro de um piloto militar francês famoso que morreu em combate, desapareceu, né? Numa das guerras.
e é o Antoine de Saint-Exupéry. Vocês sabem que livro que se Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Exatamente. Ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: ó, você é eternamente responsável pelas pessoas que cativam. Tá? Eu acho essa frase espetacular. Né? O que, que é? É o que o Emmanuel falou aqui. Né? É o que o Paulo está falando. Né? É o que o Paulo está falando sobre a importância de você entender. Assim, ele já falou sobre amizade, é o título De compreensão. da lição, né, para você, se chamou a atenção por isso, porque, na verdade, é a ideia. Ótimo. Então, assim, você vê, assim, a gente não traz de onde veio, a gente revela as origens. Se não me tivesse aqui, eu ia falar um monte em casa. Mas, assim, o Tiro, ele revela exatamente, acho que a ideia do que é a religião. Assim, ó, a gente aprender a fazer amizade, né? E para fazer isso, você precisa tentar entender como o outro pensa, qual é a dor dele, o que, que ele precisa. Sabe que eu gosto muito de eu sei que nem todo mundo aqui compartilha mas eu adoro essa frase, né? Quando alguém entra, né, na tua vida, né, ou entra no meu consultório, né, como é que eu posso te ajudar? Porque é exatamente isso, assim, é quando você, eu acho assim, essa frase muito bonita, quando vem algum espírito também precisando de ajuda, porque assim, a gente fala, às vezes a pessoa não sabe que precisa de ajuda, né? E assim, a gente, acho que essa frase ela revela uma boa vontade tão gigantesca, né? De quem você está vendo, e às vezes de quem está falando da frase, porque acho que assim, a gente escutar aquilo e assim, poxa, tem alguém que está preocupado se eu quero, se eu estou precisando de alguma coisa. Isso é uma coisa que normalmente quem tem é mãe, né? Com filho. Não é isso? E, assim, e quando a gente mostra isso, fala, olha, eu quero te ouvir. Né? Assim, me conta um pouco da tua história, né? É isso que o Paulo estava falando, né? A Fran está com uma frase para falar, eu sei a ideia, mas eu não sei a frase, eu não vou tirar o prazer de você dizer ela. Porque assim, eu acho ela sensacional também, apesar de não lembrar ela literalmente. Então, eu vou deixar criar o suspense para você poder falar, né? Mas, assim, eu acho que, assim, é sobre isso, né? Assim, a gente saber escutar, né? A gente está interessado em saber, assim, o que o outro está pensando. Sabe uma coisa que suas meninas estão aqui, né? Você fala, não, criança não tem problema. Como não tem? Não, tem os problemas da idade. Cada um tem os seus próprios problemas, né? E aquilo pode ser. Sério, cuidar dela. E aquilo pode não ser. O que não é, o que não dói, o que não dói em mim, pode ser que doa muito em você. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Né? Então, a gente tem concepções religiosas diferentes, a gente vê o mundo de um jeito diferente, a gente tem vontades diferentes. E o Paulo falava sobre o quê? Né? Ó, é leite. Assim, ó, eu não preciso nada muito elaborado. Assim, o que você quer? O que você precisa? Pô, vamos fazer um negócio legal junto. Ah, vamos, mas assim, o que você quer fazer? Relacionamento é isso, você precisa se preocupar em fazer o outro feliz, saber o que a pessoa está interessada. Eu acho que é isso. Então, ele diz assim, já, você quer ter um monte de amigo, né? Você quer ter pessoas que trabalham com você. Tem que começar no simples. A gente subestima o básico, né? É um oi, bom dia, um sorriso, né? É assim, Observação, né? é você querer saber de verdade, né? O que a pessoa tem feito, né? Exatamente. É você conversar com intenção, é você dar presença para a pessoa que vive com você. Eu acho que é sobre isso. E aí, sabe, de novo, eu vou me estendendo, né? Assim, acho que essa é a importância da gente fazer o evangelho em casa, né? O centro é o nosso lar aqui. Nós, assim, eu tive a sorte de conviver de ter encontrado essa família aqui, da qual, assim, o pessoal que trabalha aqui está mais presente, mas
vocês todos fazem parte, né? Assim, e fazem minha vida mais feliz e mais completa. E no lar, quando a gente leva isso para casa, é fundamental para a gente poder conversar sobre isso, porque é plantar uma sementinha no coração de cada um. Eu agradeço, a minha mãe ela tem uma fé religiosa completamente diferente da nossa. Eu, inclusive, quando eu fui me tornar espírita lá atrás, há 30 anos, 35 anos atrás, uns 30 anos. Ela se opôs muito, né? E assim, mas eu agradeço até hoje ela ter me encaminhado, me apresentado a ideia da religião da forma como ela conhecia, porque foi o que me permitiu chegar até aqui. Né? Eu tenho certeza que a tua menina vai viver isso também. Tá? Eu sempre, toda vez que vem aqui uma família com as crianças, eu fico muito feliz de ver isso, porque eu vejo a minha história. Tá? É isso. É interessante, né? A gente tirou essa lição, abriu ao acaso, e o pessoal está em casa agora, mas a gente tinha conversado um pouquinho aqui antes, e a gente estava conversando mais ou menos nessa mesma linha, né? E era a mesma vibe, a mesma vibração que estava acontecendo. Acho que só para poder arrematar, a gente precisa sempre pensar o seguinte: o título ali, ele entrega amizade e compreensão. Não se faz a construção de uma amizade sem haver compreensão. E essa troca, né? Essa troca entre as pessoas. E isso que eu disse antes. Não existe possibilidade de, como disse Paulo, eu os vi com leite, porque era o que podia. Isso foi o que era possível. Ele era um doutor da lei, mas ele saiu pelo mundo a divulgar o evangelho, tudo que Jesus tinha ensinado, só que ele ensinou usando a forma mais simples possível, porque era o possível de as pessoas entenderem. Então, ele não utilizou aquele cabedal imenso de conhecimentos dele. E aí, a frase que está me martelando aqui, talvez até nem fale corretamente, mas é o que ficou para mim. E eu também nem me lembro exatamente quem foi que proferiu, mas é assim: ao se dirigir a uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ao interagir com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. A gente olhar no olho de cada um e encontrar a possibilidade de você primeiro, você se colocar à disposição e como amigo, e cultivar essa amizade. É aqui no Centro Simplesmente Amor que a gente busca cultivar isso. Por isso o nome do centro eu sempre falo, né? É simplesmente amor. É esse amor fraterno, essa possibilidade de a gente olhar no olho de um do outro e a gente estabelecer uma compreensão afetuosa. Porque a gente se enxerga como igual. Ninguém aqui é superior. Nós somos todos aprendizes. Então, nosso exercício também é esse, de a gente cultivar a amizade, cultivar a compreensão, se colocar à disposição, não só do plano espiritual, mas de cada um que aqui comparece, tá? De a gente, como a gente faz aqui todas as terças-feiras, cada pessoa que chega, vocês sabem, a gente chega, oi, mas a gente olha com muito carinho. É esse o nosso propósito de acolhimento. E a gente faz isso também naqueles dias, naquelas terças-feiras, na segunda e na quarta terças-feiras do mês, em que a gente acolhe, ouve e se coloca à disposição. Como é que eu posso ajudar a cada espírito que comparece e se manifesta através do médium? O que a gente faz é isso. Como é que eu posso te ajudar? Tem uns que vão rechaçar, outros vão falar. E o nosso papel é ouvir, o nosso papel é conversar, o nosso papel é nos colocar à disposição daquilo que o plano espiritual está transmitindo, para que seja o melhor possível para aquela pessoa desencarnada, mas pessoa que está ali. Ela teve a permissão, a possibilidade de vir. Então, ela tem todo o direito
de receber acolhimento. Então, o que a gente busca aqui é isso, é desenvolver o nosso propósito de, ao interagir com uma alma humana, que a gente seja sempre uma outra alma humana. Viu? Então, acho que era isso para a gente hoje. Vamos encerrar? De volta, não? Então, a gente está aí aprendendo junto, né? Então, a gente agora vai pedir carinho que cada um entre na sua melhor possibilidade, acesse os seus melhores sentimentos. Vamos vibrar nessa energia e, por gentileza, vamos continuar essa vibração enquanto os trabalhos estão se desenvolvendo, porque isso auxilia, sim, e muito. Todos nós somos agentes de auxílio, de transformação para o trabalho que aqui é desenvolvido, tá bom? E quem está em casa também é, porque está sintonizado conosco. Então, vibre conosco nesse período, da melhor forma que vocês puderem, tá bom? Então, nós elevamos as nossas energias, nosso sentimento, vibrando em direção ao amor que Jesus nos ensinou, que nos envolveu, que nos trouxe, buscando sempre o aprendizado de tantas lições que nos foram passadas. Pedimos que nos abençoe, que nos oriente, que nos conduza, proteja, acolha, só nesse momento, nesta noite, como em toda a nossa semana. E agradecemos pela oportunidade de termos nos encontrado, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, orando, irmanados nesse sentimento de fraternidade. Gratidão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Com nós a gente vai ter perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Cristo. Não nos deixeis cair, mas obrigada, boa noite. Só um pouquinho, gente, deixa eu desligar.